Galera, vamos começar aqui uma revisão sobre reconhecimento de funções orgânicas, porque essa aula já teve alguns anos que caiu no Enem questões onde tinha lá o enunciado, mas no final das contas ele te dava uma fórmula em bastão e pedia para você reconhecer as funções orgânicas presentes naquela molécula. Então é bem fácil, vamos fazer essa revisão para a gente relembrar as funções orgânicas mais importantes. Vamos começar pelos hidrocarbonetos, que são moléculas orgânicas formadas apenas por átomos de carbono e hidrogênio. Por isso que ele recebe o nome de hidrocarboneto. Hidro de hidrogênios e carbonetos de carbono. Dentre os hidrocarbonetos eu tenho diversos tipos. O primeiro que nós vamos ver são os alcanos, que são hidrocarbonetos que apresentam apenas ligações simples. Como, por exemplo, essa molécula aqui, formada por 4 átomos de carbono, onde entre os átomos de carbono eu tenho aqui apenas as simples ligações. Posso também representar na forma em bastão, onde cada vértice e cada extremidade, extremidade e vértice, são considerados átomos de carbono. Então, eu tenho um total aqui de 1, 2, 3 e 4 carbonos. Os alcenos são hidrocarbonetos que apresentam uma dupla ligação entre carbonos. Está aqui um exemplo onde eu tenho uma cadeia carbônica com uma dupla ligação entre carbonos e aqui a sua representação na forma em bastão. Os alcinos são hidrocarbonetos que apresentam uma tripla ligação entre carbonos. Aqui eu tenho um exemplo, tripla ligação entre carbonos. Na hora que eu vou representar essa cadeia na forma em bastão, eu tenho que lembrar que esse carbono está fazendo duas ligações π e duas sigmas, uma de um lado e a outra de outro. Então, carbono com duas ligações π e duas sigmas é um carbono sp, e carbono com hibridização sp apresenta geometria linear. E se ele apresenta geometria linear, eu vou ter que colocar a tripla ligação e a simples ligação que esse carbono está fazendo, todas elas na mesma direção. Para fechar os hidrocarbonetos de cadeia aberta, nós vamos para os alcadienos, que são hidrocarbonetos que apresentam duas duplas ligações. E aqui eu dei um exemplo desse tipo de alcadieno. Eu tenho uma dupla ligação entre carbonos e aqui outra dupla ligação entre carbonos, que eu também posso representar na sua forma em bastão, com as duas duplas ligações. Começaremos agora os hidrocarbonetos de cadeias fechadas, como aqui os cicloalcanos, cadeias fechadas e com apenas simples ligações. Aí aqui está um exemplo, a cadeia fechada com 5 átomos de carbono e apenas simples ligações entre os carbonos, que eu posso representar também na forma em bastão por esse pentágono aqui, onde cada vérticezinho vai ser um átomo de carbono. Temos os cicloalcenos, que são cadeias fechadas com uma dupla ligação entre carbonos. Aqui eu coloquei um exemplo, a cadeia fechada com 6 átomos de carbono e uma dupla ligação entre dois carbonos. Posso representar ela por esse hexágono com a dupla ligação representada aqui. E para fechar os hidrocarbonetos, vamos falar sobre os aromáticos. São hidrocarbonetos de cadeia fechada que apresentam ligações duplas e simples alternadas. Para vocês que estão no ensino médio se preparando para o Enem, o hidrocarboneto aromático mais comum é o benzeno. Ele apresenta dupla e simples alternadas, dupla, simples, dupla, simples, dupla, simples. Uma dupla ligação ela é formada por uma ligação sigma e outra ligação π. E quando a dupla está alternada com simples, essas ligações π ficam deslocalizadas nessa estrutura, como se elas ficassem girando aqui nessa estrutura. Por isso que o benzeno pode ser representado por esse hexágono com um círculo no meio dele que está demonstrando a deslocalização dos elétrons das ligações π. Vamos agora para as funções oxigenadas. Vamos falar primeiro de álcool. Álcool é uma substância orgânica que apresenta hidroxila, que obrigatoriamente tem que estar ligada em um carbono saturado. O que vem a ser um carbono saturado? É um carbono que faz apenas simples ligações. Aqui eu tenho um exemplo, tanto com fórmula estrutural plana como
com a fórmula em bastão, eu tenho esse carbono aqui, ó, que está ligado à hidroxila, ele só faz simples ligações, então esse composto aqui é um álcool. Também posso ter álcool com dupla ligação, desde que a hidroxila não esteja ligada nos carbonos que fazem a dupla ligação. Então tem aqui a dupla ligação, mas a hidroxila está ligada nesse carbono, que só faz simples ligações, ou seja, é um carbono saturado. E essa molécula aqui vai servir para eu fazer uma pergunta para vocês. Ela é um álcool ou não? Nós temos que analisar o carbono que está ligado à hidroxila. Esse carbono aqui é saturado, ou seja, ele está fazendo apenas simples ligações? Não, esse carbono está fazendo dupla ligação, então ele é um carbono insaturado, ou seja, ele não é um álcool, ele será um enol. Toda vez que eu tiver hidroxila ligada em carbono com dupla ligação, a molécula é classificada como um enol. Os fenóis também são compostos orgânicos que apresentam o mesmo grupamento funcional de um álcool, ou seja, apresentam hidroxila como grupamento funcional, mas só que essa hidroxila vai ter que estar ligada em anel aromático. Então, coloquei aqui o exemplo mais comum de fenol, que recebe o nome de fenol também, ou hidroxibenzeno. A hidroxila está ligada nesse carbono, esse carbono faz parte do anel aromático, então essa molécula é um fenol. E essa estrutura aqui, mais uma pergunta para vocês, ela é um fenol ou ela é um álcool? Nós temos que analisar o carbono que está ligado à hidroxila. A hidroxila está ligada nesse carbono aqui. Ele faz parte do anel aromático? Não, os carbonos que fazem parte do anel aromático são esses 6 carbonos aqui do anel. A hidroxila está ligada nesse carbono, que é um carbono saturado, que faz apenas simples ligações. Então, acabamos de chegar à conclusão de que essa molécula não é um fenol, ela vai ser um álcool. Éteres são compostos orgânicos que vão apresentar oxigênio entre carbonos. Toda vez que eu tiver um átomo diferente de carbono entre carbonos, ele é chamado de heteroátomo. Então, éter serão moléculas orgânicas que apresentam oxigênio como heteroátomo. Como exemplo, eu coloquei aqui essa molécula, eu tenho oxigênio com um carbono do lado esquerdo e outro carbono do lado direito. Então, esse oxigênio é um heteroátomo e a molécula é classificada como um éter. Aldeídos são moléculas orgânicas que apresentam o grupamento funcional chamado de carbonila, que é o C-O, mas para ser um aldeído, o carbono da carbonila tem que ser um carbono primário. Então, coloquei aqui um exemplo, eu tenho a carbonila aqui, e esse carbono da carbonila está ligado diretamente a quantos outros carbonos? Está ligado somente a esse carbono aqui do lado. Então, o carbono da carbonila é um carbono primário. Se ele é primário, a molécula é um aldeído. Valendo ressaltar também que já que os carbonos da carbonila têm que ser primários, nos aldeídos a carbonila sempre vai estar na extremidade da cadeia e sempre vai estar ligada a um hidrogênio. As cetonas, elas fazem parte de uma outra função orgânica que também apresentam a carbonila como grupamento funcional, porém o carbono da carbonila tem que ser um carbono secundário. No caso aqui eu coloquei essa cetona, eu tenho a carbonila aqui, o C-O, o carbono da carbonila está ligado diretamente a quantos outros carbonos? Está ligado ao carbono da esquerda e ao carbono da direita, então ele é um carbono secundário. Consequentemente, essa molécula é classificada como uma cetona. Ácidos carboxílicos são moléculas que apresentam um grupamento funcional chamado de carboxila, que é o COOH, que também pode ser representado por CO2H. Aqui eu tenho um exemplo. Ó. Aqui eu tenho um ácido carboxílico, tenho o C-O e o carbono ligado ao OH. Podemos observar também que ele é a união de 2 grupamentos funcionais que nós já vimos. Ó. Ele tem aqui a carbonila ligada a uma hidroxila. Por isso que o grupamento funcional é chamado de carboxila. Ó. É carbo de carbonila, que é o C-O, e esse xila da hidroxila, que é o OH.
Os ésteres são moléculas orgânicas formadas pela reação entre um ácido carboxílico e um álcool. Então aqui eu coloquei um ácido carboxílico e um álcool. Coloquei de cor diferente a hidroxila do ácido carboxílico e o hidrogênio ligado ao oxigênio do álcool em coloração diferente, porque no final desta reação o hidrogênio tá aqui, se liga à hidroxila para formar o H2O, que é a molécula de água que eu coloquei aqui do lado dos produtos. E o que sobrou de cada molécula, que é a parte em azul, elas se unem para formar o éster. Então, sobrou esta parte em azul aqui do ácido carboxílico, que é esta parte aqui, que eu vou ligar ao que sobrou do álcool, que vai ser o oxigênio e o CH3. O oxigênio e o CH3. Formei um éster. Um éster é bem parecido com um ácido carboxílico. Porém, o ácido carboxílico tem um hidrogênio ligado nesse oxigênio, enquanto no éster, quem está ligado ao oxigênio vai ser um radical de carbono e hidrogênio. Os sais de ácido carboxílico são formados pela reação entre um ácido carboxílico e uma base. A reação entre um ácido e uma base é chamada de reação de neutralização. E nesse tipo de reação será formado um sal e água. A água é formada pelo hidrogênio ionizável do ácido carboxílico, que é o hidrogênio ligado ao oxigênio, com a hidroxila da base, vão formar o H2O. Está aqui o H2O formado. E o que sobrou de cada um vai formar o sal de ácido carboxílico. Está aqui o sal de ácido carboxílico. A diferença entre um sal de ácido carboxílico e o ácido carboxílico é que no ácido eu tenho um hidrogênio ligado a um oxigênio e no sal eu tenho um metal ligado ao oxigênio, normalmente um metal do grupo 1 ou do grupo 2. Sabemos também que todo sal é um composto iônico e compostos iônicos são formados por cátions e ânions. No caso de sais de ácido carboxílico, o cátion será o metal que substituiu o hidrogênio e o ânion será a parte que veio do ácido carboxílico. Os anidridos são formados pela reação entre dois ácidos carboxílicos. Coloquei aqui duas moléculas de ácido carboxílico, onde eles reagem e a hidroxila de um se liga ao hidrogênio do outro para formar uma molécula de água. Está aqui a molécula de água formada e o que sobrou de cada ácido carboxílico se unem para formar o anidrido. Está aqui a molécula do anidrido, que é formada por essa parte em azul do primeiro ácido, com essa outra parte em azul do segundo ácido. Então eu reconheço um anidrido pelo seu grupamento funcional, que é essa sequência aqui, de C-O, O, C-O. Toda molécula que tiver essa sequência é chamada de anidrido. Cloretos de acila são moléculas que apresentam átomos de cloro ligado à carbonila. Então está aqui um exemplo, C-O ligado a um átomo de cloro. Vamos agora para as funções que apresentam nitrogênio. A primeira que nós veremos vai ser a amina, que são substâncias orgânicas que apresentam 1, 2 ou 3 radicais alquil ligados em nitrogênio. Radical alquil é um radical formado somente por carbono, hidrogênio e simples ligações. Costumamos falar que as aminas são derivadas da amônia. A amônia apresenta um nitrogênio ligado a 3 hidrogênios. E quando eu substituo um desses hidrogênios por um radical de carbono e hidrogênio, ela deixa de ser amônia e passa a ser uma amina. Quando eu substituo apenas um hidrogênio por um radical de carbono e hidrogênio, nós classificamos essa amina como amina primária. Mas podemos ter também as aminas onde 2 hidrogênios foram substituídos por radicais de carbono e hidrogênio,
como no caso aqui desse exemplo de baixo, substituir um hidrogênio por um radical etil e o outro hidrogênio por um radical metil. Então teve duas substituições, essa amina é classificada como secundária. Como a amônia apresenta 3 hidrogênios, eu posso substituir os 3 hidrogênios por 3 radicais de carbono e hidrogênio. No caso aqui, eu substituí os 3 hidrogênios pelo radical metil. Metil, metil e metil. Como teve 3 substituições, nós classificamos essa amina como uma amina terciária. Mais uma função nitrogenada. São as amidas, elas apresentam nitrogênio ligado em carbonila. Coloquei aqui o primeiro exemplo, olha só, a carbonila ligada a nitrogênio. Como esse nitrogênio está ligado a 2 hidrogênios, nós classificamos essa amida como uma amida não substituída. Aqui eu tenho outra amida, ó, carbonila ligada em nitrogênio. Porém, se você comparar com essa que tinha 2 hidrogênios, ó, um hidrogênio foi retirado e entrou no lugar dele esse radical metil, ou seja, o hidrogênio foi substituído pelo metil, então a amida é classificada como uma amida N substituída, ou seja, houve uma substituição no nitrogênio. Mais um exemplo aqui, ó, de carbonila ligada a nitrogênio, então essa cadeia aqui também é uma amida. Porém, comparando com o primeiro, que tem 2 hidrogênios ligados ao nitrogênio, esses 2 hidrogênios foram substituídos, um pelo radical metil e outro pelo radical etil. Como ocorreram 2 substituições, essa amida é classificada como NN de substituída. E para fechar as funções orgânicas, vamos falar das nitrilas, que são substâncias orgânicas que apresentam o grupamento cianeto, ou seja, tem um carbono fazendo uma tripla ligação com o nitrogênio. Aqui está um exemplo de carbono fazendo tripla ligação com o nitrogênio, então essa molécula é uma nitrila. Já falamos isso hoje, e esse carbono, por ele fazer uma tripla ligação e uma simples ligação, ele é um carbono de hibridização do tipo sp, ele está fazendo 2 ligações π e 2 sigmas, e todo carbono sp, que é esse aqui, ó, ele tem geometria linear, então eu tenho que colocar a tripla ligação e a simples na mesma direção. Não podemos esquecer disso na fórmula em bastão. Então, galera, acabamos por hoje. Vimos 14 funções orgânicas, são as mais importantes, tem muito mais, mas essas 14 são as principais. Então é só meter bronca para reconhecer a função certinha, que de repente pode cair no Enem uma questão dessa, que a gente resolve ela facilmente. Valeu aí e um abraço para todo mundo.